Está começando o Futebol de Sutiã. E hoje a gente apresenta os comentários da última rodada do Campeonato Brasileiro. E você confere ainda uma matéria especial no pré-jogo entre Avaí e Figueirense. Não saia daí. Antes de começar, a gente queria agradecer ao Pelé Arena Café e Futebol, que é onde a gente faz as gravações, e também o nosso patrocinador, a Malve. E hoje a gente chega ao fim do Campeonato Brasileiro comentando a rodada de clássicos, os três clássicos que vocês escolheram: Vasco e Flamengo, Avaí e Figueirense, e o clássico que decretou o campeão, Corinthians e Palmeiras. E no maior clássico catarinense deu empate entre Figueirense e Avaí. Esse foi um jogo que pro Avaí já não valia mais nada, e pro Figueirense ainda estava na luta pela Libertadores. Mas nem se vencesse esse jogo iria, porque o Inter acabou vencendo o Grêmio, nem com a vitória o Figueirense conseguia ir pra Libertadores. Ele dependia de muitos resultados, né? Do Flamengo tinha que perder, o Inter tinha que perder, o Curitiba tinha que perder. Curitiba perdeu. Mas mesmo assim a combinação não foi suficiente e o Figueirense também não fez a parte dele, não venceu o Avaí na ressacada. Isso, e o Avaí entrou mesmo sem ter nada a perder, né? Entrou com tudo, entrou com muita vontade. O jogo começou mais pro Figueirense, que dominou a partida logo nos primeiros minutos, teve muito mais posse de bola. Mas aí o Avaí começou a se sentir à vontade, isso é algo errado, porque o Avaí começou a se sentir à vontade depois, jogando em casa, né? Devia ter não saído faz muito sentido. E aí o Avaí começou a insistir mais, mas sem acertar a meta, assim, Robinho isolou bola, foi uma coisa muito feia. Foi um jogo um pouco de violência ali no começo pros dois lados, né? Teve bastante falta. O Elton Felipe acertou o Elias, depois o Wellington Nem, que acabou saindo, e entrou com a entrada do Eber, que foi uma surpresa, que não vinha entrando nunca no Campeonato Brasileiro, mas entrou pra fazer o gol. E entrou para mudar, pelo menos para não deixar a derrota ir pro Figueirense, né? O gol do Avaí também foi algo surpreendente, que quem marcou foi o Diogo Rolando, que até então não tinha marcado nenhum gol no campeonato. Aliás, uma curiosidade é a questão do Lincoln, que brigou com o Diogo Rolando há umas semanas atrás. Foi ele que deu o passe pro gol. Foi ele que deu o passe pro gol. Um passe magistral, espetacular na cabeça do Diogo Rolando. E o gol do Eber também foi um golaço, né? Primeiro minuto do segundo tempo, né? Foi pra esfriar o ânimo havaiano. Mas o jogo, assim, foi muito abaixo das expectativas, porque não teve aquele público de clássico e ressacada lotada. É que já não começou a polêmica pelo valor do ingresso, né? E também porque eu acho que a torcida do Avaí não tava a fim de escutar provocações e por isso não foi. Então foi um jogo abaixo da média, abaixo em público, abaixo em força de vontade. Os dois times foram sem pegada, assim, não era aquela coisa quente que a gente viu em Vasco, Flamengo, Corinthians e Palmeiras. Só teve uma expulsão do Júlio César, que deixou a mão no rosto do Arlan, mas também não chegou a rolar aquela briga no meio do campo. Então foi um jogo morno e 1-1 ficou de bom tamanho. Um jogo morno, um resultado morno pro último clássico do ano. A coisa boa, a parte boa desse jogo é que não rolou briga também nas arquibancadas, bastante policiamento. Bastante policiamento. Teve até algumas detenções, 50 detenções antes do início da partida, com bombas, pegaram torcedores com bombas e tal. Mas dentro do estádio não aconteceu nada, para alegria das famílias, de todo mundo que foi lá assistir o clássico. Diferente de Avaí, Figueirense, Vasco e Flamengo protagonizaram um clássico quente, bastante pegado e um dos mais bonitos que teve na rodada. E nesse clássico que também tinha possibilidade de título, se o Vasco ganhasse ali a combinação de resultados e o Corinthians perdesse, o Vasco poderia ser campeão. Então o jogo começou já muito quente, o Vasco dominando a partida, buscando... Só deu o Vasco no primeiro tempo, Não era por menos, né? Os dois tinham que ser um jogão, porque o Vasco queria título e o Flamengo queria se afirmar na Libertadores. E foi assim o jogo inteiro, pegado, muita correria. O Vasco tava com o meio de campo com muita marcação, o Flamengo não conseguiu jogar no primeiro tempo, Ronaldinho apagadíssimo. E o Vasco atacou muito mais, atacou por todos os lados, atacou com o Diego Souza, que é atacante, com o Fagner também, que teve aquele chute de 3 dedos muito bonito, e contou muito com a boa atuação do Felipe, né? Felipe defendeu umas bolas impressionantes, mas a melhor defesa pra mim
Foi do Fernando Praz. Do Fernando Praz, quando No o chute chute do do Ronaldinho Gaúcho, que ele se esticou inteiro, conseguiu tirar a bola e também salvou o Vasco ali da derrota, né? E como em todo clássico, principalmente entre Flamengo e Vasco, tiveram 3 expulsões, jogo bem quente. A entrada do Gilmar, que foi bem merecida. Bem merecida, foi O desleal cartão aquela vermelho. entrada. E as outras duas por reclamação, né? E o Renato Abreu não dá pra entender como foi que ele tomou aquele cartão, porque a falta era pro Flamengo e ele ainda assim foi reclamar com o juiz, recebeu o cartão, e aí começou aquela confusão. Ele foi pra cima do juiz, bem afoito, tocando não sei o que e dando de dedo na cara do juiz, totalmente desnecessário, né? Ele foi expulso por bobeira, né? Besteira, Reclamação, daí ele ainda por cima partiu pra cima do juiz, os próprios jogadores do Flamengo tentaram conter ele ali. E no comecinho do jogo ainda teve um lance muito polêmico, Podia né? mudar o rumo das coisas, O né? William deu um puxão claro no Diego Souza. Visível, o juiz não tava longe, ele tava Quase próximo. rasgou a camisa do Diego Souza. E foi 3 jogadores do Flamengo contra o Diego Souza. Ele foi pelo meio, um puxou Ele e 2... chutou, ele tava pronto pra chutar, pra finalizar, e ele acabou chutando super fraco. O juiz era muito fácil de perceber que ele chutou fraco porque tava desequilibrado, que foi puxado. E o juiz estava bem próximo, né? Então dava pra ter visto. Então, pênalti que poderia ter mudado. Mas isso não mudou também porque o Diego Souza marcou o gol. Mudou porque poderia ter mudado o rumo do jogo. Mas o Diego Souza descontou ainda com o golaço de cabeça. Subiu sozinho também, falha da defesa flamenguista. E nem se o Vasco ganhasse, seria campeão, né? Já que o Corinthians empatou com o empate, o título era do Corinthians, né? E agora vamos pro jogo que deu o título pro Corinthians, né? Um jogo muito pegado entre Palmeiras e Corinthians, como não poderia deixar de ser. E lá no Pacaembu, o jogo foi bem disputado, foi quente, mas ficou no 0 a 0 porque nenhum dos dois times criou muita oportunidade de gol, né? Eu acho que antes de tudo vale destacar a homenagem. Verdade. Ao Tudo Sócrates. começou Sócrates. com o gesto que o Sócrates sempre comemorou o gol com a Um mão minuto de levantada. silêncio lá, a torcida Sócrates, e os que foi jogadores. um grande jogador, um exemplo pro Não só nação dentro de corintiana, campo pra também, todo né? mundo e Não pra- só dentro de campo, não Era um politicamente cara também. muito culto também, né? Um jogador de futebol que se preocupava também com outras questões. Politizado. Muito politizado. E que fique registrado Uma que ele pena. falou que queria morrer num domingo depois do Corinthians ser campeão. Ele não teve essa oportunidade de ver o Corinthians campeão, mas foi muito A bem homenagem homenageado. foi feita, Bom, E agora o jogo no foi pegado, 40 segundos de jogo, já uma entrada no Liedson pra mostrar como é que ia ser mesmo Que não clássico. era brincadeira. Não era Que é o brincadeira. Palmeiras, mesmo não valendo nada pro Palmeiras, foi Isso com foi tudo. interessante, porque não valia nada pro Palmeiras, o Palmeiras dominou, principalmente o primeiro tempo, foi do Palmeiras, né? O Corinthians estava apagadíssimo. Eu acho no que jogo. essa foi a intenção da última rodada, ser só de clássicos, pra ninguém entregar pra ninguém, Exatamente. não rolar ali aquela mala branca pra E todo o Palmeiras demonstrou muita vontade mesmo. Logo no começo, Marcos Assunção, como sempre, Como fundamental. Cruzando bolas, cobrando escanteio muito perigosamente, contando com a falta de pontaria de alguns dos jogadores e contando também com o Júlio César, que agarrou umas bolas também muito Eu acho que bem. toda hora que o Marcos Assunção cruzava a bola pra área, a torcida corintiana já até gelava, porque ele Inclusive aquela lá que foi bola na trave, trave, né? bateu. Foi uma falta do Marcos Assunção, desviou e trave. Foi por pouco também. por pouco. O Corinthians precisava apenas de um empate para ser campeão, mas podia ter ido mais para cima, né? Podia ter sido mais ousado para vencer a partida, para ter esse campeonato mais bonito, O né? Corinthians, acho que ele ficou meio com medo de avançar muito, dar espaço pro Palmeiras no contra-ataque. Então ficou ali naquela defesa e o Palmeiras pressionando, então ele ficou cada vez mais retrancado. Nas chances que teve ali nos toques de bola, na tabelinhas que rolou. Muito rápidas as muito tabelinhas. rápido. Teve perigo de gol, mas não passou disso. Ficou o jogo inteiro ali naquela... Os grandes jogo- destaques do jogo mesmo foram as movimentações e as brigas que E aconteceram. as brigas, né? Isso que eu ia falar. 4 expulsões, 2 meio duvidosas, Uma né? pra lá e uma pra cá. Foi a do Valdívia, que foi compensada com a do Wallace. Nenhuma das duas merecia E vermelho. cartão amarelo. depois aquele lance, Do né? Jorge Henrique querendo imitar o Valdívia, chutando a bola no ar, chutando o ar, né? Fingindo chutar a Os bola. torcedores do Corinthians Ele teve ficaram uma entrada meio... do João Vitor, mas eu acho que o João Vitor não foi expulso pela entrada. Eu acho Foi que ele pela foi expulso confusão. mais pela confusão. claro. E confusão que envolveu todos os jogadores, Inclusive né? banco de reserva do Palmeiras. Porque foi bem na frente do Lembrou banco de até reserva. aquele lance do Edilson que fez aquela Petecada.
pegou a bola que fez ali. aquelas embaixadinhas, foi todo mundo pra cima, inclusive o Tite foi lá pra tentar separar, até porque não podia tirar o brilho do jogo com Não uma precisava briga. dessa confusão no finalzinho ali, né? Mas foi dos males o pior, né? Teve ali a confusão, já separaram, expulso, como a tradicional briguinha. O mais legal do jogo foi que enquanto a bola ainda rolava, a torcida do Corinthians Já vibrou gritava loucamente campeão, porque né? o jogo do Flamengo e Vasco Já tinha acabou acabado. antes. Acabou Então, antes. só foi esperar o apito final, aí os jogadores se abraçaram, comemoraram. Corinthians Mas pentacampeão. foi um título merecido, já que o Corinthians ficou 27 rodadas em primeiro lugar. E não caiu Não o saiu lugar do mais cinco, das baixo. cinco O lugar primeiras mais baixo que o posições. Corinthians chegou foi no 5º lugar, né? Então foi um título merecido. O Vasco também merecia, porque pela campanha que ele fez, com o Ricardo Gomes, com toda a trajetória do aquele time, baque, né, que podia ter atrapalhado, ele teve Sul-Americana ali também atrapalhando o desempenho dos jogadores. Só que o Corinthians, como teve uma campanha mais estável, ficou mais tempo na ponta, conseguiu aqueles 2 pontos ali pra dar uma sustentabilidade. E o interessante é que os times cariocas estão com tudo, né? Nunca antes Fluminense, 3. Vasco e Flamengo lá em cima. 3 times cariocas na Libertadores. É a primeira vez que isso acontece. E o Inter entra ali pra completar o G5 e fechou a... Então vamos ver como é que ficou a tabela depois dessa última rodada do campeonato. Em primeiro lugar ficou o Corinthians, em segundo o Vasco, em terceiro o Fluminense, em quarto o Flamengo e fechando a zona da Libertadores o Inter. Em sexto ficou São Paulo, sétimo Figueirense, oitavo Coritiba, nono Botafogo, 10º Santos. O Palmeiras ficou só na segunda parte da tabela, em 11º, em seguida veio o Grêmio, o Atlético Goianiense em 13º, o Bahia e o Atlético Mineiro e o Cruzeiro. E fechando a zona da degola, os rebaixados são o Atlético Paranaense em 17º, o Ceará em 18º, o América Mineiro em 19º e em 20º o Avaí. E o primeiro tempo do Futebol do Sutiã fica por aqui. No próximo bloco você confere uma matéria como foi o ambiente no pré-jogo entre Avaí e Figueirense. Não saia daí.